crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa sexta-feira, né, bem pertinho do nosso final de semana, tá bom? Hoje, na nossa aula, nós iremos iniciar um novo capítulo do livro de vocês, certo? Que é o capítulo 1. Não é o primeiro capítulo do livro, é porque tem aqui capítulo 1, certo? Que a gente vai estudar pesquisas e informações, que vai ser o assunto de analisando gráficos. Vamos estudar um pouquinho de gráficos, tá bom? Iremos ter mais ou menos umas 2 aulas sobre gráfico, 2 a 3 aulas, tá certo? Então, vamos começar o nosso LV4 na nossa aula de hoje, de sexta-feira, ok? E coloquem na página 83. Vamos para a abertura do nosso capítulo, analisando gráficos. Página 83. Na página 83, temos aqui, né, alguns tipos de gráficos, tá certo? E nós iremos estudar, iremos analisar, iremos observar. Temos aqui esse gráfico de linhas, o próprio nome já diz, né, com linhas. Gráfico de pizza, que ele é parecido com a pizza. E temos outro gráfico aqui, ó, de colunas, né, de barras, que é parecido com as barras de chocolate, certo? Vamos agora para a página 84. Vamos ver um pouquinho da parte teórica, explicando um pouquinho de gráfico, certo? E depois a gente vai realizar alguns exercícios para praticar mais, tá bom? Gráficos e tabelas. Muitas vezes há pesquisas em jornais, revistas ou na internet estão acompanhadas de gráficos e tabelas, que auxiliam na exposição dos dados. As informações apresentadas nesses gráficos aparecem na forma numérica, seja através da porcentagem, dos números ou dos números ordinais. Os tipos de gráficos variam conforme as informações apresentadas. Nesse capítulo, você vai conhecer como podemos interpretar os dados de diferentes tipos de gráficos. Vamos, né, agora ver os gráficos de barras e de colunas, certo? Barras na horizontal, colunas na vertical, certo? Gráficos desse tipo são compostos de barras ou colunas que tenham a mesma largura. O comprimento de cada barra varia de acordo com a quantidade ou o valor do determinado dado da pesquisa. Quanto maior a barra ou a coluna, maior será o valor ou a quantidade apresentada. Dessa forma, é possível comparar com mais facilidade as quantidades que compõem os dados da pesquisa apresentada, certo? Então, vocês podem ver aqui um gráfico de barras, certo? Que tem barras menores e barras maiores, dependendo do valor da quantidade. A mesma coisa acontece aqui com as colunas. Tem colunas menores e colunas maiores, certo? Vamos para um outro tipo de gráfico na página 85, conhecido como um gráfico de linhas. Eu gosto bastante desse gráfico. Um gráfico de linha, como diz o nome, é apresentado por linhas, em um eixo ordenado. A intenção é mostrar ao leitor do gráfico a variação de um determinado fenômeno. Assim como o gráfico de linha fica mais fácil de visualizar, por causa da visualização, ó, certo? O comportamento das informações analisadas sejam crescente ou decrescente ou constante. Aqui, ó, tá subindo? Então, tá crescendo. Desceu? Decresceu. Subiu? Cresceu. Subiu mais? Cresceu. E se ele ficar assim, ó? Ele tá constante, certo? Sempre na mesma linha, ok? De gráficos, certo? Temos esses 3 tipos de gráficos. Vamos para a página 86, certo? Na página 86, nós temos os gráficos de setores, conhecido como gráfico de pizza, porque ele se parece com a pizza. O gráfico de setores, usado quando queremos considerar o total organizando o gráfico. Ele geralmente é utilizado para porcentagem, certo? Quando você quer a porcentagem de alguma coisa, utiliza-se o gráfico de setores,
certo? Vamos agora realizar a nossa atividade da página 86. Olha só. Temos aqui com a lupa na mão. Primeira questão. Vamos retomar o gráfico de linhas visto anteriormente. Então, temos aqui a taxa de desmatamento da Amazônia, certo? Temos aqui o ano, aqui embaixo, ó. Temos aqui, na vertical, a taxa de desmatamento, que são os números, tá certo? A. Quantos quilômetros quadrados da Amazônia estavam desmatados em 2017? Então, eu vou lá em 2017, ó, tá aqui o ano, ó. Olha só quantos quilômetros. 6.947. Então, vocês vão colocar aqui, ó, 6.947. Esses foram os quilômetros quadrados que estavam desmatados, certo? B. Quantos quilômetros quadrados da Amazônia estavam desmatados em 2019? Vamos lá para 2019. Vou mudar aqui a cor. 2019 está aqui, ó. 9.762. Então, vou colocar aqui no B, 9.762. Muito bem. Vamos para o item C. Se considerarmos apenas os anos 2015 e 2016, o que o gráfico apresenta em relação à taxa de desmatamento? Então, vamos olhar os 2 anos. 2015 e 2016. Em 2015, ele estava em 6.207. Em 2015, ele foi para 7.893. Então, ele teve um aumento, certo? Então, ele aumentou. O que representa? O aumento. Não vou escrever muito bem, que eu estou escrevendo com o mouse, hein? Um aumento na área desmatada. Desmatada. Pronto, teve um aumento. Vocês viram que o crescimento foi bem grande, né? Vamos para o item D. Considerando apenas os anos 2016 e 2017, o que o gráfico apresenta na taxa de desmatamento? 2016 e 2017. Estava em 7.893 e foi para 6.947. Então, teve um descrescimento, diminuiu, né? Então, teve uma diminuição. Diminuição. Pronto, né? Diminuiu. Qual é a diferença de quilômetros quadrados desmatado entre 2019 e 2015? Então, vou pegar o resultado de 2019, que é esse daqui,
E o de 2015, que é esse daqui. 9.762. Ele quer o quê? A diferença. Então, vou diminuir por 6.207. Outra de menos, hein? Ele quer a diferença, tá bom? 7 para 2. 2 para tirar 7 não dá. Corta o 6, fica 5, vem 1 para cá. 7 para chegar em 12, 5. O 5 abaixo, que embaixo é um 0. 7 tira 2, 5. 9 tira 6, 3. 3.055 quilômetros quadrados. Esse 2, porque é quilômetros quadrados, certo? Quadrado representa esse 2 aqui, ó, certo? Ok? Então, essa é a página 86. Bem fácil, a gente já está analisando os gráficos e fizemos agora um cálculo, certo? Agora, vamos para a página 87. Segunda questão. Observe o gráfico a seguir. Ele apresenta o percentual da população em relação à classe social nos anos de 2008, 2013 e 2018. Está aqui os anos. E aqui está aqui as porcentagens. Vamos lá no item A. Aqui é a evolução das classes sociais, certo? Qual é a soma dos valores percentuais que aparecem em cada ano? Então, vamos lá. Nós vamos somar 2008, 2013 e 2018. Então, pegar esses valores aqui, ó. 55,30%, 30,30%, 14,40%. E vou somar. Vou tentar colocar aqui um embaixo do outro. (14,40) e 30,30. Passar o traço e vou somar. 0, 0, 0. 4 com 3, 7. 7, 3, 10. Sobe 1. 5 e 1, 6. E 4, 10. Sobe 1. 5 e 1, 6. 6 e 1, 7. 7, 3, 10. Ah, 100. Então, 100%. Bem facinho. O que esse total representa? O total da população, né? O total da população. Acho que minha letra tá até saindo mais bonitinha no mouse. Eu acho que é de tanto eu praticar aqui, realizando as videoaulas com vocês, viu? Ó, tá até bonitinha. C. Observe o gráfico a seguir. Complete a legenda, tendo como base o gráfico anterior. Então, vamos fazer o percentual das classes sociais. A gente vai colocar aqui, certo? Os valores aqui, ó. A gente vai observar aqui que esse azulzinho é o menor. Vamos ver quem é o menorzinho de lá, ó. Esse azulzinho aqui, ó. A e B, 14,40%. Então, A e B,
certo? É quanto? 14,40%. Então, aqui dentro, deixa eu ver se eu procuro uma cor mais. 14,40%. No azul. Certo? O outro menorzinho, não tão menor, é o laranja, 30,30%. Que é quem? O C. Então, laranja, vou colocar C aqui na legenda. E aqui dentro, deixa eu colocar aqui um rosa, né? 30,30. 30,30%. Estamos fazendo só a representação aqui no gráfico de pizza, né? No gráfico de setores. E o próximo, sobrou, que é o maior, 55,30%, D e o E. D e o E. Deixa eu colocar esse azul aqui. 55,30. 55,30%. Certo? Pronto. Só fizemos a representação, porque o gráfico já está aqui. Fizemos a representação no gráfico, né, de setores, certo? Aqui tem um gráfico de linha e fizemos no gráfico de setores, tá certo? Então, essas foram as nossas atividades da nossa aula de hoje. Demos início, né, analisamos e fizemos algumas análises, né, dos gráficos, certo? E acabamos de representar aqui o gráfico de setores, tá certo? Nós encerramos por aqui a nossa aula de hoje, certo? Hoje estudamos, né, analisamos alguns gráficos, começamos a analisar alguns gráficos. Mostrei para vocês os gráficos de coluna, os gráficos de barra, de linha, certo? O gráfico de setores, tá bom? E hoje não tivemos muito cálculo, porque hoje só foi mais uma análise, né, de como a representação do gráfico, como podemos analisar os gráficos, tá certo? A atividade de casa de vocês fica na FA, páginas 51 e 52. Realizem as atividades e façam as correções das atividades, abrindo os arquivos, tá certo? Hoje é sexta-feira, desejo a todos um bom final de semana, tá bom? E a gente se vê na segunda-feira, na nossa próxima aula de matemática, que será segunda-feira. Um bom final de semana a todos, um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula, que é segunda-feira. Tchau!